bem-vinda. Eu sou Antoninho Tato e vou apresentar hoje para vocês o programa de estreia do podcast Arcelino Tato. Um podcast para falar desse tema que é tão importante e que está cada vez mais próximo do cidadão, a política. Sabe aquela ideia de que política não se discute? Pois é, esse ditado já caiu por terra faz muito tempo. Hoje a política está nas rodas de conversa do bar, do futebol de domingo, do almoço em família, do happy hour, com os amigos, até as crianças estão falando de política. Então, bora falar com quem não só entende, mas respeita política e respira política diariamente. Vem comigo. Neste episódio inaugural do podcast Arcelino Tato, nada melhor do que trazer um convidado que vive no meio político há mais de 40 anos, que conhece como ninguém o legislativo paulistano. Vou contar aqui, brevemente, um pouco da história dele. Arcelino nasceu no Rio Grande do Sul. Viveu toda a sua infância na roça. Aliás, o primeiro presente que ele ganhou dos pais, que eram agricultores, foi uma enxada. Você não gostava muito da enxada, não, viu? Ainda muito jovem, resolveu migrar para São Paulo em busca de oportunidades. Na grande metrópole, seu primeiro emprego foi de office boy, mas logo ingressou em uma metalúrgica, onde teve o primeiro contato com o movimento sindical. Desde a infância, seguiu os ensinamentos religiosos da Igreja Católica e, por influência do padre José Pegoraro, que discutia a relação entre fé e política, tomou conhecimento do que era a luta por justiça social e direitos trabalhistas. Não demorou muito para se identificar com as ideias de Luiz Inácio Lula da Silva, com quem teve contato pela primeira vez em frente a uma metalúrgica em uma mobilização grevista. Eu já estou curioso para saber como foi esse encontro, viu, Arcelino? Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, na década de 80. Eleito pela primeira vez em 1988. Foi presidente da Câmara de São Paulo em 2003 e 2004 e fez uma revolução no Legislativo paulistano. Atualmente é um dos vereadores mais experientes na Câmara Municipal e reconhecido como um dos parlamentares que mais aprovou leis que criam benefícios para a população pobre da periferia. Eu estou falando do meu irmão, do amigo e referência política, vereador Arcelino Tato. Bem-vindo, Arcelino. Obrigado, Toninho. É uma honra tê-lo aqui, iniciando esse trabalho nesse podcast. E queremos aqui, de coração, agradecer a todo mundo que está nos assistindo e desejar muitas alegrias, muitas felicidades nesse ano. E estamos na luta aí, vamos continuar na luta para melhorar a vida da população de São Paulo e do Brasil. Celino, eu quero começar falando dessa tragédia do Rio Grande do Sul, que a gente acompanha com o coração aflito, porque somos gaúchos. E sofremos muito em ver nossos conterrâneos passando por tudo por conta de tantas coisas que não foram feitas, de providências que não foram tomadas. Conta um pouco para a gente esse sentimento, como você, como gaúcho, e da sua vida do Rio Grande do Sul. Nós nascemos na cidade de Frederico Westphalen. É uma cidade ao norte do Rio Grande do Sul, perto de Palmeiras das Missões. E lá também as enchentes acabaram passando por cima da ponte do Rio Pardo, Rio Pardinho, onde a gente pegava cascudo, lambari, joaninha para comer. E é lamentável que o Rio Grande do Sul esteja passando por essa tragédia. Mas a culpa aí não é só dos governantes, a culpa é de todos nós, o povo do mundo, a humanidade. Enquanto a gente não criar consciência de que nós precisamos preservar a questão do meio ambiente, nós vamos continuar tendo essas tragédias.
Já tivemos isso aí várias vezes no Rio de Janeiro, na região serrana, Petrópolis. Já tivemos os acidentes em Brumadinho, lá em Minas Gerais. E agora o Rio Grande do Sul está sofrendo esse castigo da falta de uma política correta, de uma educação ambiental. Ou a gente se preocupa com isso, ou nós vamos continuar tendo essas tragédias. Toda a solidariedade ao Rio Grande do Sul, a gente tem contribuído e estamos fazendo uma campanha muito grande de arrecadação de alimentos não perecíveis, de recursos para que se reconstrua aquele estado. Assim como o Nordeste brasileiro sofreu muito com as secas e teve essa questão bonita do brasileiro de ajudar, o Rio Grande do Sul agora está precisando disso. Mas vamos em frente e temos que nunca perder a esperança, que o gaúcho é um forte, assim como o nordestino é um forte. Com certeza. Por isso, vamos para cima e vamos resolver essas questões. Marcelino, na sua apresentação eu contei que você migrou do Sul para São Paulo em busca de emprego, de oportunidade de vida. Um movimento que a gente sabe que acontece muito, gente de vários estados do Brasil vem para São Paulo com esse mesmo objetivo. Me conta, como foi a decisão de vir para cá e como isso aconteceu? Toninho, você sabe que nós somos filhos de Giacomo Tato e Inês Fontana Tato. Tiveram 10 filhos. No Rio Grande do Sul, a roça era pequena. Nós tínhamos lá 10 colônias e o nono e a nona dividiram aquilo lá entre os 10 filhos. Uma colônia lá não dava para sustentar tantas pessoas assim, não podia. E a mãe percebeu que a única maneira da gente sobreviver era procurar um local onde nós pudéssemos estudar, aprender uma profissão e tocar a vida. A partir daí mudamos para Corbélia, no Paraná. No Paraná, o primeiro emprego que nós tivemos foi trabalhar de boia fria. Boia fria é o seguinte, você acorda às 4 da manhã, faz aquela marmitinha que a mãe preparava, você leva a marmita para a roça, às 9 da manhã você almoça aquela boia fria, porque não tinha nada para esquentar. E aí o trabalho te dava um recurso que muitas vezes a gente trocava por leite, por ovos, por uma galinha do patrão, aquele que te contratava para você trabalhar. E você trabalhava com arroz, com fumo, com mandioca, você trabalhava com trigo, você trabalhava com algodão. No interior, no oeste do Paraná, nessa época, não tinha aquela questão da soja, que nem é hoje. Então você trabalhava com aquela pequena cultura e você, com esse recurso, você comprava comida para casa. Você fazia a despesa num armazém, o Armazém do Sé, na Penha, distrito de Corbélia, e nós morávamos no Rancho Mundo, mais longe ainda, na beira de um córrego, e lá então a gente fazia as contas nesse supermercado, nesse armazém. No final do ano, toda a colheita que você tinha, você pagava o armazém, não sobrava nem para comprar um chinelo. Aliás, na época não tinha chinelo, era alpargata. Mas a vida foi assim. E depois, cada um veio para São Paulo, veio um, veio outro, e tomou tudo aqui hoje. Muito bem. Eu também falei aqui na sua militância. Começou nas comunidades eclesiais de base, com o padre Pegoraro. Aí eu te pergunto, dá para conciliar fé e política? Como foi esse processo de partir da Igreja Católica para a fundação do maior partido do Brasil, o PT? Lá no Rio Grande do Sul, eu tenho um primo chamado Orestes, e nós trabalhávamos na roça. E, na época, nós tínhamos o governador, o Leonel Brizola, e tínhamos também uma figura política importante chamada João Goulart. E nós ouvíamos os discursos do Brizola e do João Goulart contra o golpe militar, aquele negócio todo, que queriam impedir, que depois da renúncia do Jânio, impedir que o Goulart assumisse o Brasil, aquele negócio todo. Nós subíamos em cima de um toco. Toco é o que sobra de uma árvore cortada, né? Na roça. E aí a gente começava a fazer discurso. Eu imitava o Brizola e o resto o João Goulart.
Começou esse veio político aí. E o Brizola falava muito da reforma agrária, e o Goulart das reformas de base. Nós não entendíamos muito isso. Viemos para São Paulo, fui trabalhar de office boy em 3 empresas. Editora Verbo Divino, na Balancete, que você era dono lá do escritório de contabilidade. Aliás, foi onde eu menos recebi como office boy, mas isso não vem ao caso agora. Depois eu fui trabalhar na Lareiras MH, que é uma metalúrgica. E depois na Eletromec. Lá eu virei prensista. Foi aí então que eu entrei em contato com o movimento sindical. Mas, fazendo esse trabalho no movimento sindical, que a gente procurava derrubar o Joaquim dos Santos Andrade, que era um pelego que comandava o sindicato, nós tivemos uma atuação na igreja, na comunidade eclesial de base, que você nos levou. E tivemos curso de fé e política com o padre José Pegoraro. Toda semana nós tínhamos, na segunda-feira à noite, na casa dele, ele se reunia lá com nós, ele enchia uma bacia de rúcula, ele temperava, ele ficava comendo rúcula e provocando a gente, e falando do evangelho, o que significava Jesus Cristo, como é que era a luta de Jesus em busca da justiça social, esse negócio todo. E ele nos falou um dia, vocês têm que entrar num partido político. Vocês têm que entrar num partido político, fazer a luta política. Sem a luta política, as coisas não vão se resolver. É bom rezar, é importante louvar a Deus, mas tem que fazer a luta política concreta. A partir daí surgiu um barbudo no ABC, chamado Lula, e esse Lula começou a falar que tinha que fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT. Entramos, sou filiado número 262 desse partido, junto com o Leonide, meu outro irmão lutador, e aí começamos o trabalho, uma luta de formar núcleos nos bairros da periferia, região do Grajaú, São José, Parelheiro, Santo Amaro. Formamos esses núcleos, fortalecemos o partido, criamos o partido, e é o que está tendo hoje aí nesse país, é o PT. Eu sei que foi através de um desses encontros de greve que você teve o primeiro contato com o Lula. Fala um pouquinho como foi esse contato e já passava na sua cabeça naquela época que ele se tornaria presidente, a maior liderança política desse país? Isso era gostoso. Mas antes disso, nós tivemos um movimento muito grande em São Paulo, que foi a luta, um movimento contra a caristia, que capitaneado aí pela Irma Passoni, grande deputada federal Irma Passoni. Nós tivemos Santo Dias da Silva também na região, um grande lutador. Muita gente do movimento sindical, do movimento popular e do movimento dos trabalhadores rurais. E aí o que aconteceu? Nós entendíamos que tínhamos que seguir um líder maior que nós tínhamos nessa época, que era o Lula. O Lula surgiu nas greves do ABC, na luta pelos direitos dos trabalhadores, por melhores salários, melhores condições de vida. E tivemos a oportunidade de encontrar com ele várias vezes nas metalúrgicas que tínhamos aqui na Nações Unidas, aqui em Santo Amaro. E ele é um cara muito carismático, simples, humano, fora de série. E aí o sonho nosso era, claro, ter um trabalhador na presidência da República. E não é que conseguimos, por 3 vezes. E elegemos também uma mulher 2 vezes. Então o PT ganhou 5 vezes as eleições. Isso não é pouca coisa, não. E a gente tem um orgulho disso, né? Tá aqui. Graças a Deus, vai melhorar muito esse país ainda. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Que maravilha hoje constatarmos tudo isso, lembrar esse passado com saudades, mas pensando em coisas melhores para o futuro, como já estamos tendo um futuro melhor. Como foi a decisão de se candidatar pela primeira vez para vereador de São Paulo, a maior cidade do Brasil, uma das maiores da América Latina e do mundo? Essa militância que a gente teve nas comunidades eclesiais de base, que você é a grande responsável, a gente fundou o MAC, Mocidade Ativa Cristã, depois o Maquinho, jovens da periferia, da comunidade, das favelas, que a gente dava catecismo, inclusive, para essas crianças, fazia cursos eles para a questão da comunhão, fazíamos um trabalho de promoção humana no bairro, criar quadras de esporte, criar
locais de lazer, de cultura desse pessoal. Isso foi me empolgando, que sendo vereador, tendo um mandato, eu poderia fazer muito mais. O Leonides saiu candidato em 82, na primeira eleição, na primeira candidatura do Lula para governador do estado, foi muito bem votado, depois de 86, mas não conseguiu se eleger. Aí um dia o Leonides falou assim, agora vai você para vereador. Fui para vereador, tive o apoio do pessoal da região, das comunidades, aí das favelas, me ajudaram bastante, o pessoal da igreja, e a gente conseguiu se eleger em 88, quando a Erundina ganhou a prefeitura de São Paulo. Assumi em 89. E agora eu estou terminando meu 9º mandato consecutivo na Câmara Municipal. Graças a Deus, deu para fazer muita coisa para a população pobre e carente da região. Inúmeros bairros surgiram com apoio da gente, e é o trabalho que a gente procura desenvolver, e tudo em nome da causa. Trabalhando com seriedade, com honestidade, você nunca vai perder o apoio da população. Agora, não pise na bola com o morador, não prometa aquilo que você não possa cumprir, não fale que vai fazer sem ter condições de fazer. Não adianta vender ilusão, tem que falar a verdade, batalhar, não sozinho, junto com eles, organizadamente. Aí você consegue o asfalto, a creche, a escola, você consegue um posto de saúde de qualidade. Marcelino, você tem mais de 140 leis aprovadas no seu currículo, né? São leis realmente que criaram importantes benefícios para a população paulistana. Conta para a gente um pouquinho sobre essas leis. Quais são e o que elas significam? Olha, nessa área aí das pessoas com deficiência, eu aprovei várias leis. O Atende, o ônibus com elevador, a eliminação das barreiras arquitetônicas nas escolas, nos equipamentos esportivos, nos céus, nos teatros, e também a criação dessas rampas para a pessoa com deficiência que se utiliza de cadeira de rodas. Então são algumas leis nessa área que a gente teve a oportunidade de aprovar. Eu sou autor da lei que criou o Hospital do Grajaú. O que é isso? É um hospital estadual? É. Mas na época, o terreno era da prefeitura. Precisava fazer uma lei na Câmara para passar o terreno para o governo do estado construir. No governo da Erundina prefeita, eu aprovei essa lei. Aí passamos o terreno para o estado, construí o Hospital do Grajaú. No governo Haddad, eu fui atrás de uma área, consegui uma área lá em Parelheiros, passei para o Haddad desapropriou a área e construímos o Hospital de Parelheiros. E no governo Marta, 4 céus só aqui na região. 2 no Grajaú, aqui na Cidade Dutra, esse da Vila Rubi e depois o de Parelheiros. Tudo céu que a gente foi atrás de terreno e batalhamos. Esse é o papel do vereador. Não é só fazer leis. A leis eu tenho mais de 100 leis. A hora que a gente quiser falar de leis, a gente fala. Todas as áreas. Todas as áreas. Desde o meio ambiente, saúde, educação, transporte. Temos tudo. Meia entrada para o estudante em cinema. São várias. Renda mínima, eu que inventei a renda mínima aqui em São Paulo. Eu que aprovei. Renda mínima. Depois uma bandeira maravilhosa que o Suplicy abraçou a nível de Brasil, com a renda da cidadania agora, renda base da cidadania. Mas a renda mínima nós implantamos aqui em São Paulo. E quem sancionou essa lei foi a Marta Suplicy. Então nós temos um trabalho muito grande. Meia entrada para os estudantes de cinema. O Atende, esse que leva as pessoas com problemas assim para o hospital. É uma lei que a gente fez. A eliminação dos campos de futebol de várzea, que estão acabando com os campos. Eu fiz uma lei proibindo acabar com os campos de futebol de várzea. Então são várias leis que foram feitas. Mas além disso você tem o trabalho de fiscalização dos atos do executivo. É muita coisa que o vereador pode fazer. E graças a Deus eu tenho uma assessoria maravilhosa. A maioria estão lá comigo há 30 anos, 20 anos, 25 anos. Gente boa, que trabalha, estão focados para resolver o problema das pessoas. E tem uma família maravilhosa, uma mulher maravilhosa, os filhos espetaculares. Eu não tenho mais que exigir nada, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer esse povo que me cerca, que me acompanha e que me ajuda.
ouvindo você falar de tantas leis, de tantas áreas que você conseguiu aprovar, e me lembro que você costuma dizer que é um vereador clínico geral. Explica para nós um pouquinho esse conceito de clínico geral na vereança. Essa peste de clínico geral é o seguinte: você tem hoje um médico que é especialista em oncologia, tem um outro que é gastro, tem outro que é... Sabe, você tem várias. Um cara que cuida só do fígado, que ela está precisando cuidar. Você precisa de um médico que cuide do pulmão. Você tem também na política vereadores ou deputados especialistas no meio ambiente. Só cuida do meio ambiente. Ou vereadores que cuidam só de educação. Outro especialista em transporte. Eu, como moro na periferia, e sempre morei na periferia, hoje eu moro no Jardim Quioto, Vila São José, mas sempre morei na Embuia, nessa região do Grajaú, Parelheiro, essa região Varginha aí. Você tem que encontrar soluções de todos os problemas. É a canalização do córrego, é o asfalto, é problema da escola que não está funcionando, professor que está ganhando mal, é o problema do posto de saúde que falta remédio, falta vacina, é falta de hospitais, de leitos hospitalares. Aí você entra na área da moradia, pessoas que não têm onde morar, que moram em cima de córregos. Aí você entra na área do meio ambiente, você tem que preservar o meio ambiente, ter uma política que preserve os mananciais, que não polua a represa. Você tem que ter uma política para procurar fazer com que o cara tenha um local para se expressar culturalmente. Querer ter uma área de lazer para praticar um esporte, jogar uma bola, uma quadra de skate. Você tem que se preocupar com várias questões. Gente que não tem o que comer, se preocupar em criar cozinhas comunitárias. Você tem, então, uma gama de problemas que o vereador não pode ficar aqui, parado só num tema. Você é exigido para cuidar de todas as questões. Por isso é o clínico geral. Você tem que ter respostas. Muitas vezes você não consegue fazer as coisas, mas a maioria das vezes você consegue. Isso que é importante. Importante é ser firme, ser forte e ir para cima. Um vereador com quase 40 anos, né? Com certeza você enfrentou muitos desafios. E tem aquela curiosidade do povo. O povo gosta de saber das coisas, dos bastidores. Conta pra gente algum episódio desses, né? Que ninguém imagina que pode acontecer dentro de um mandato. Na Câmara Municipal, por exemplo, uma vez fui para ser eleito vereador lá, e eu estava já eleito faltando lá 2 horas para ser eleito vereador, para ser eleito presidente da Câmara. Aí uma das pessoas que ia votar em mim, de repente, não é que foi sequestrado, ele foi assim, ele desapareceu naquele momento importante, e aí eu perdi por um voto. Mas são coisas que acontecem. Infelizmente, no passado existia muito isso. Hoje não está tendo mais isso. Mas isso aconteceu, isso aí, na época foi bastante divulgado ainda, né? Alguém me disse, em off, que o pessoal te respeita muito na Câmara, que normalmente quando você apresenta um projeto, os vereadores de oposição todos, a princípio, são muito positivos, são muito favoráveis e que gostam muito de você. Isso é bom, né? É ótimo. Você tem que entender o seguinte, o povo, durante a campanha, ele elege quem ele quiser. Tem toda a liberdade de eleger quem ele quiser. Muitas vezes a composição da Câmara eleita, ela pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Normalmente você tem que saber trabalhar as questões lá dentro, levando em conta o interesse popular. O importante lá dentro é dialogar com todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhum vereador, nenhuma vereadora lá na Câmara Municipal, mas também ninguém é melhor que eu. Então nós temos que trabalhar. Cada um tem as suas habilidades, tem os seus valores. Então você tem que sempre trabalhar em conjunto, levando principalmente assim o interesse da população. E por isso é fácil você aprovar projeto de lei. Agora não pode apresentar projeto de lei que sabe, que não tem sentido nenhum. Não pode.
Você tem que ter estudo, você tem técnicos que te auxiliam, você tem advogado, você tem arquiteto, você tem pessoas humanistas, você tem pessoas que te orientam lá. Não é o vereador sozinho que comanda o seu mandato. Tem toda uma equipe. E eu tenho uma equipe muito boa. Por isso que a gente tem tido sucesso em votar vários projetos de leis. E é assim que tem que ser. Jamais brigar com ninguém lá dentro. Você pode discutir para o plenário, falar forte, discutir, mas sem agredir o ser humano. Jamais agredir a honra. Jamais falar mal da pessoa. Você sempre tem que ser carinhoso com as pessoas. Porque aí você recebe isso. Não tem que não tem que brigar, não tem que xingar. Tem que trabalhar com seriedade. E ser amigo de todo mundo. Eu não tenho um inimigo na política. Nenhum. Mas nenhum. Isso é muito bom. Você foi presidente durante 2 anos. Que história é essa? Como presidente da Câmara, eu percebia que lá havia gastos desnecessários, gastos absurdos. Eu fiz uma reforma administrativa na época em que a gente conseguiu economizar 80 milhões aos cofres públicos. Economizamos e devolvemos à prefeitura. E junto com a Marta Suplicy, nós construímos a escola de gastronomia. E essa escola hoje já chegou em 4.600 jovens que se formaram na área da gastronomia. Restaurantes 5 estrelas de São Paulo já contrataram aqueles jovens. Gastronomia. E o restaurante da Câmara Municipal é um restaurante maravilhoso. Todo mundo que quiser ir almoçar lá, vai. O preço é bom, a comida é ótima e é servido pelos alunos, por esses alunos. Havia uma praça abandonada na esquina lá da Câmara Municipal, no terreno da Câmara. Derrubamos tudo, fizemos uma quadra de esporte maravilhosa para o povo lá, os moradores de rua. Tem quadra de skate, tem quadra de basquete, de vôlei, tem de futebol society. Fizemos na época também, em frente à Câmara Municipal, uma feira de artesanato, de gastronomia, que funcionava todo sábado e domingo. Infelizmente acabaram com isso. Fizemos lá na Câmara Municipal a Tribuna Popular, construímos a Tribuna Popular, inclusive o Ratinho foi lá inaugurar um dia, né? Deu essa honra na época de ir lá inaugurar a Tribuna Popular, fizemos lá. Reformei a biblioteca, criei sala para todas as lideranças lá dentro, creche, nós colocamos creche na Câmara Municipal, que não tinha lá. Fizemos uma revolução na Câmara Municipal, de uma forma positiva. E implantamos, meu Deus do céu, a TV, que hoje é possível você acompanhar o vereador falando coisas boas e coisas ruins, mas você tem a liberdade de ver o que o seu representante está falando. Então foi feita uma revolução naquela época, com o apoio da minha bancada, do PT, claro, e de outros vereadores, de outros partidos. Eu imagino que muita coisa mudou do seu primeiro mandato até hoje. Fala um pouco para a gente dessa mudança, que acredito que impacta muito a forma de fazer política, como o surgimento das redes sociais, por exemplo. Nós que nascemos na política, fomos criados na política, indo na rua, fazendo campanha na favela, no cortiço, indo lá no bairro, no campo de futebol, esse negócio todo, tudo era feito dessa forma. Eu continuo fazendo isso, porque eu gosto. Eu gosto de ir para a rua. Essas coisas, hoje tem influência daqui, influência dali, aí eles dão de goleada na gente, né? Então eu estou aprendendo um pouco com isso, espero que eu aprenda mais, para poder alavancar mais, né? Mas eu vou continuar fazendo minhas caminhadas, é isso que eu gosto. Eu gosto de abraçar a dona Terezinha, a dona Mariazinha lá, mas tem muita gente nova surgindo também, com possibilidade de desempenhar um papel bastante importante na política. E a política, teve um papo aí muito bom que falou, a política é a melhor forma de fazer a caridade, de justiça, é através da política. Por quê? Por que o cara fala, não gosta de política? O cara não entende que a política decidiu o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da picanha, o preço do sal, do açúcar, o preço da cerveja, o preço do leite, o preço da fralda. É toda a política. Não tem jeito. Se a política econômica do governo está mal, aumenta o preço dos alimentos. Aumenta o preço da gasolina.
Você não gera emprego se a política econômica está ruim. Então tudo é política. Não tem jeito. Tem que fazer política. E todos nós somos políticos. O cara que fala, não sou político, não gosto de político, não sou político. Ele é político. É o político da pior espécie. É aquele que cruza os braços e é o seguinte, deixa a coisa tocar. Depois só resta para ele xingar, e aí ele fica xingando sem razão, sabe? Não sei. Muito bem, foi bom você lembrar. São João Paulo II que falou. Exatamente. A política é a forma mais alta de se praticar a caridade. E o Papa Francisco vem lembrando isso constantemente. A semana passada ele tocou nesse assunto. E esse Papa que nós temos aí é bom também. Muito bom. Com certeza. Com certeza. Ele torce para o São Lourenço Almagro lá na Argentina. Não um time meu de lá. Vamos lá. Eu estou sabendo que você é pré-candidato. Esse ano a gente tem um desafio muito grande pela frente. Pela primeira vez na história, o PT não tem candidatura própria, né? Qual a sua expectativa e o que esperar desse Arcelino que busca um novo mandato? Eu vou continuar na luta, como eu estou fazendo há 34 anos como vereador e há 45 como militante político. 45 não, 50 anos. 50 anos. Estou com 68, mais, porque eu comecei a batalhar com 15 anos nas comunidades de base e na periferia, aliás, junto com você. Eu quero continuar nessa luta, fazendo o trabalho que eu venho desempenhando, agora com uma expectativa boa de ganhar a prefeitura junto com o nosso companheiro Boulos. Ele é do PSOL, mas é uma figura espetacular, tem um compromisso com a população pobre enorme. O conheço há 20 anos na luta em favor da população que não tem moradia, através do MTST. É um cara preparadíssimo para governar a cidade de São Paulo, para retomar os governos de Haddad e de Marta. Nós temos condições de fazer com que ele se eleja prefeito da cidade de São Paulo. Temos a Marta de vice, que foi a melhor prefeita que São Paulo já teve, criou Céus, bilhete único, junto com o Gilmar Tato. Temos aí os corredores de ônibus que ela fez, e o Boulos vai investir muito no combate à corrupção, na questão da melhoria das condições de vida da população. Temos que resolver um problema seríssimo que é a Cracolândia. Lá não é um caso de polícia, lá é um caso de saúde pública. Temos que ter propostas para isso, e o Boulos tem. Então a minha luta é essa, e eu, se Deus quiser, estou indo para o 10º mandato. Se a população entender que eu devo continuar lá, ótimo. Se entender que eu tenho que ir para casa, eu vou fazer o quê? Vamos, né? Vamos obedecer o povo. Eu acho que é o povo que põe lá e o povo que tira. E tem que ser assim, fortalecer a democracia. Espero que a economia melhore bastante no país para melhorar a vida do povo de São Paulo. Temos que recuperar o Rio Grande do Sul aí, através da melhora da economia. E o Lula está no caminho certo, junto com a Haddad e com os ministros aí. Celino, um dia eu estava num bairro aí, eu vi uma confusão lá, muita gente com camisetas vermelhas, tal, e você discursando, e aí veio uma placa lá, Tato na rua. Vereador, que isso? Tato na rua, que história é essa? Não, isso aí é o seguinte, é o chamado gabinete itinerante. Muitas pessoas da periferia, a maioria, não tem dinheiro para ir até a Câmara Municipal de São Paulo, que fica lá no centro. O transporte é caro, é demorado, elas não têm tempo. Então, elas querem ter um contato com o vereador. Querem, como que eu posso falar com o vereador? Então, já que elas não podem ir lá, o vereador tem que ir no bairro. Aí você vai, você pega durante a semana, o fim de semana, vai lá com o carro de som, começa a berrar, gritar, falar, chamar, põe uma mesinha, a pessoa vem lá, faz a reivindicação. Você dá um atendimento, cumprimenta, bate um papo, toma um café, toma uma cervejinha com a pessoa. E ela se sente bem, se sente assim, digamos assim, representada no parlamento. Então, como é difícil eles irem até lá, muita gente vai. Eu vou com a minha assessoria no bairro, eu facilito para as pessoas. E isso tem sido maravilhoso. Junta muita gente, né? Junta, tem locais que você junta 100, 200 pessoas, você faz atividades ótimas. Tem lugar que fala com 3 ou uma pessoa, não tem problema, o importante é você estar lá no bairro. Aí você anota as reivindicações, é tapar um buraco,
uma vaga numa escola, numa creche, é um atendimento, encaminhar para uma cirurgia. Você mostra os caminhos, você facilita para a pessoa. É o mínimo que um político tem que fazer, e principalmente da periferia. E esse cara sou eu, da periferia, sou eu. Arcelino, muito obrigado pela sua participação nesse podcast, né? Eu queria convidar você a acompanhar a caminhada, o mandato do vereador Arcelino. Olha aí, ó, pelas mídias, @vereador Arcelino Tato no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp, 9415-13696, ok? Muito obrigado a vocês, até o próximo podcast. Obrigado a todos e a todas. E todos. Obrigado.